A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, não me conhece ainda, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado à CIADEB e também à CJADB. E neste canal Descomplicando a Teologia, sempre você vai estar encontrando vídeos relacionados à Palavra de Deus. Com relação à nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, eu estou comentando toda segunda-feira a lição de adultos, toda terça-feira a lição dos jovens, toda quarta-feira a lição juvenis e toda quinta-feira a lição dos adolescentes, tá bom? A partir das 9h05 tem vídeo novo no meu canal. Já peço que vocês fiquem atentos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e fique à vontade para fazer alguma pergunta, sugerir algum tipo de vídeo que nós estejamos assim comentando. Fique à vontade. Hoje, por exemplo, nós estamos comentando aqui a lição dos adolescentes, tá bom? Nós estamos aqui com a lição de adolescentes de 13 a 14 anos, a história da salvação, que é de suma importância para com as nossas vidas. O que nos faz estar na terra e ser cristão é o objetivo maior, é a salvação em Cristo Jesus. Mesmo que hoje tem tantas pessoas querendo ficar mais na terra do que procurar o céu. Mas isso nós vamos estar estudando aqui na medida do possível. Hoje, a lição de número 4, uma promessa e uma esperança. Uma promessa e uma esperança. Eu acho interessante, se você é professor da escola dominical, já iniciar a sua aula fazendo questionamento. Qual é a maior promessa de Deus na vida do ser humano? E qual é a sua esperança? Qual é a maior promessa e qual é a nossa maior esperança? Pergunte à sua turma, para que você possa saber o que é que a turma entende, o que é que eles acreditam sobre a promessa e também com relação à esperança, antes de você iniciar o seu conteúdo. Até porque é sempre interessante nós iniciarmos as nossas aulas com alguns questionamentos, algumas perguntas, mesmo que essas perguntas não sejam respondidas. Porque quando nós lançamos algumas perguntas no início, essas perguntas podem ser respondidas no meio da mensagem, no meio da aula, no final da aula. A intenção das perguntas é criar um momento de aprendizagem, de dúvida, criar dúvida nos seus alunos e fazer com que os seus alunos estejam sempre pensando e refletindo com relação ao nosso tema, que é de suma importância. Tá bom? Vamos lá para o nosso ponto 1. Sempre gosto assim, tá bom? Agora eu vou pontuar no item e depois o que eu tiver de acrescentar, eu vou acrescentando na medida do possível também. A lição de número 1. Vamos descobrir. Você sabia que o nascimento de Jesus foi planejado por Deus nos mínimos detalhes? Deus, irmãos, é um Deus detalhista. Deus é um Deus detalhista. É necessário nós percebermos que tudo, a própria Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor, são chamados segundo o seu decreto. Em outras palavras, em tudo Deus tem um projeto. Em tudo Deus tem um propósito. Propósito este que muitas das vezes nós não vamos entender. Nós não vamos compreender desde o início e muitas vezes até o final. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que muitas das vezes é para beneficiar outras pessoas, beneficiar os nossos filhos e assim por diante. Então, Deus é um Deus detalhista. Por isso que nós devemos entregar as coisas, a nossa vida, o nosso ministério, a nossa casa, o que tivermos, colocar na mão do Senhor e aguardar. Porque Deus saberá fazer o melhor de cada um de nós. Porque Deus, Ele conhece, Deus vê o passado, presente e futuro. No mesmo instante, Deus consegue ver isso. E nós malmente conseguimos viver o nosso presente. Tá bom? Então Deus é um Deus detalhista. Então desde o nascimento, do próprio nascimento de Jesus, já tinha sido tudo planejado, arquitetado pelo próprio Deus. Porque Deus já sabia a condição humana e por causa da condição humana, Deus já projetou o seu Filho Jesus para vir à terra, morrer em nosso lugar, para que nós possamos assim ter direito à salvação. Olha que coisa interessante, se não fosse a morte de Cristo, nós não teríamos a salvação. Mas pastor, eu contribuo, se não fosse a morte de Cristo, nós não teríamos salvação. O que nos traz salvação não é as nossas atitudes, não é o nosso comportamento, não são as nossas obras, não é a nossa santidade, não. O que nos traz salvação é a morte de Cristo Jesus no Calvário, naquele dia lá de Abib. Amém? Abib abriu. Vamos lá. A hora de aprender. Uma grande promessa. A promessa no Éden. É necessário nós notarmos que quando Deus, perdoe-me, promete que nasceria da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a serpente, a cabeça da serpente, mas que o mesmo estaria lhe ferindo aos pés. É necessário nós percebermos isso, que essa promessa foi feita logo após o pecado de Adão e Eva. Olha que interessante.
Então Adão e Eva estavam no jardim de Deus, lugar abençoado, protegido, ouvia, conversava com Deus toda a tarde. Adão conversava com Deus toda a tarde. Deus falava diretamente com Adão. Olha só que coisa interessante. E no entanto, tudo isso, toda essa comunhão, toda essa relação, a única proibição que tinha no jardim era de não comer da árvore do bem e do mal. Tudo poderia ser feito, menos comer dessa árvore do bem e do mal. Eu estava ensinando ontem ali na igreja e eu falei o seguinte: parece que quando nós falamos a palavra não, as pessoas ouvem sim. É um negócio tremendo. Com os nossos filhos, nós falamos dos nossos filhos. Minha filha Kayala, né, uma linda, um beijo. Ela tem o canal dela, viu, chamado Kayala Kids. Se quiser, se inscreva também no canal dela. Aí a pessoa fala: minha filha, não faça isso. Não é que ela acaba fazendo? Parece que a desobediência é mais forte do que a obediência. Parece que desobedecer é mais fácil, é mais prazeroso do que a obediência. E nós devemos entender o seguinte: na desobediência existe castigo. Na desobediência existe punições. Na desobediência existe consequências. Amém? Na obediência existe bênção. Na obediência existe vitória. Na obediência existe sonho sendo realizado. Existe bênçãos para aqueles que são obedientes. E mesmo com tudo isso o ser humano sabe, pelo amor de Deus, todos nós sabemos disso. Independente do conhecimento bíblico, não precisa nem ser teólogo para saber disso. Mas é necessário nós percebermos que mesmo nós sabemos disso, às vezes nós optamos pela desobediência, pelo pecado, pelo afastamento de Deus, pela rejeição da palavra, pela rejeição da oração. Quantos nós não sabemos a necessidade e a importância da oração? E quantos de nós conseguimos orar todos os dias? Quantos de nós conseguimos orar 1 hora por dia? Quantos? Pouco, hein? Eita, coloque nos comentários como é que está a sua situação disso aí. Então o ser humano, ele tinha pecado, ele tinha feito exatamente aquilo que não poderia, ele assim executou. E Deus, na seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, entendendo que se Adão, com toda a condição que tinha, com todo o conhecimento que tinha, por conhecer o próprio Deus, e mesmo assim ele pecou, já sabendo com isso que a humanidade também cederia ao pecado, projeta agora o que nós chamamos o plano da salvação. Que por causa do pecado de Adão e Eva, precisaria alguém pagar esse preço. Porque o homem, ele pecou quando o próprio Deus, a questão do próprio Deus, não é o diabo que pune o homem por causa do pecado, não. Quem pune o homem, ou quem punirá o homem por causa do pecado, é o próprio Deus. Porque o pecado, ele é contraído contra a pessoa de Deus. Então o pecado, ele é contraído contra a pessoa de Deus. Satanás, ele vai incentivar você a pecar. Mas todas as vezes em que o homem está pecando, ele está se distanciando, ele está criando um muro de separação entre Deus e ele. Então o homem, por causa do pecado do jardim do Éden, o homem precisaria pagar uma dívida contraída contra o próprio Deus. O homem tornou-se pecador, tornou-se distanciado de Deus e precisaria pagar essa dívida com Deus. E pagar esta dívida era não pecar e se oferecer sua vida em prol de todos, em prol das outras pessoas. Aí de início começa a questão do cobrir o pecado, né? Não perdoava o pecado, a questão das mortes dos animais. Que ali, quando era oferecido o animal de sacrifício, não perdoava o pecado, ele era coberto o pecado. Então, através agora de Cristo, que nós vamos estar estudando daqui a pouco, segura aí, viu? É que os nossos pecados agora são purificados e são perdoados. Amém? Então a promessa foi feita no jardim do Éden. A promessa, a partir daquele momento que Deus faz a promessa, Deus agora vai levantar vários homens, em especial um homem chamado Abraão, ou Abraham no hebraico, ou Abrão, e lá faz uma promessa muito significativa. Deus diz a esse homem: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a casa que eu te mostrarei. E é necessário nós percebermos que a família desse homem, Abrão, ele era idólatra, era um povo que vivia no mundo do pecado. O dos caldeus era a cidade idólatra. O dos caldeus, irmãos, era a cidade onde se adorava vários deuses estranhos. A própria família o pai de Abraão, Tera, ele era idólatra também. Então é necessário nós percebermos, né, que nessa situação de idolatria, de pecado, em Ur dos Caldeus, uma cidade rica, uma cidade próspera, mas uma cidade idólatra. E é neste lugar que Deus pega e faz a promessa a este homem, chamado Abrão, de sair desta terra, e Deus estaria abençoando. E engraçado que Abrão tinha uma estabilidade financeira ótima. E Abrão não precisaria sair financeiramente da cidade de Uz, que já tinha prosperidade nesta cidade. Mas Deus tinha algo maior na vida dele.
Deus tinha algo melhor na vida dele. Mas para que ele pudesse alcançar as promessas de Deus, era necessário obedecer. Então já pegou essa chave de vitória aí? Para que nós possamos ser abençoados, nós precisamos obedecer à voz de Deus. Para que nós possamos ver que as promessas de Deus se cumprem em nossa vida, é necessário nós obedecermos à voz do Senhor. Então, a obediência a Deus traz vitória, traz conquista, e a desobediência traz consequências na vida de qualquer ser humano. Então, a promessa foi feita a Abraão que, através de Abraão, todas as nações seriam benditas, seriam abençoadas. E o próprio Jesus, o Messias, ele veio também descendente de Abraão. E através de Jesus, então Jesus é descendente de Abraão. Então, e por causa de Abraão, toda a descendência, toda a humanidade, ela é abençoada no nosso pai da fé chamado Abraão. Porque através dele nasceu também Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso Salvador. Olha só, como é interessante, uma coisa, irmãos, está ligada à outra, isso é fenomenal. Por isso que a Bíblia, irmãos, ela é única, por isso que a Bíblia é infalível, por isso que a Bíblia é inerrante. É isso que nós estamos estudando na lição dos adultos, nessa daqui, olha, que eu estou comentando também. Toda segunda-feira tem vídeo novo dessa lição, olha, a supremacia da Escritura. Porque a Bíblia, irmãos, mesmo sendo escrita por 40 autores, em 1600 anos, ela tem um único tema: Cristo Jesus é que salva, liberta e levará para o céu. Então, em todo o tema, sempre não foge do tempo, porque a Bíblia existe uma unidade. Os escritores foram aproximadamente 40 escritores. Os anos 1600 anos demorou para ser escrito. Mas, dentro desse período daí, o autor foi um só, que é o Espírito Santo de Deus, inspirando os autores da Bíblia a escreverem. Então, a promessa e os profetas. O último dos profetas fez a menção que o próprio Messias seria como o sol da justiça. Mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e a salvação estará debaixo das suas asas. Então o Messias, irmãos, que era esse que pisaria na cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente, que traria a salvação, foi prometido no Velho Testamento por várias passagens bíblicas. O seu nascimento, a concepção virginal da jovem moça, da jovem virgem, da onde nasceria, de como seria o seu sofrimento, de como seria a sua vida, o seu ministério. Então, se você for ver, existiram várias promessas, deixando bastante claro que haveria um tempo em que nasceria o Messias. Essa palavra Messias quer dizer ungido, tá bom? Pergunta a sua turma se ela sabe o que significa essa turma, o que significa o nome Messias. Messias significa ungido de Deus. Vejamos, segundo ponto, a profecia sobre o Salvador, o nascimento por uma jovem virgem. Por que Jesus precisaria nascer como homem mesmo, como homem normal, natural, e, no entanto, seria de uma virgem? Ou seja, agora fica em dúvida, né? Como é que vai nascer um homem, como vai nascer uma criança de uma virgem? Isso, irmãos, no nosso entendimento é incompreensível, não tem concepção, não tem como nós entendermos isso não. Hoje, né, para nascer de uma virgem é possível até que sim, de uma forma, de um certo modo, por inseminação artificial, né? Se a pessoa for virgem, pode chegar lá, colocar o esperma e acaba gerando filhos também. Então, com relação, virgindade com relação não tem relação com nenhum homem. Mas se você for ver, quando é dito isso, lá pelo profeta de Isaías, era loucura totalmente. Como é que vai nascer de uma virgem uma criança? Como é que isso pode acontecer? E muitas das vezes aqui desacredita na Bíblia porque não compreende os mistérios de Deus. O que nós estamos tratando aqui, o autor da Bíblia, ele é Deus, ele pode fazer aquilo que ele quer. Ele pode fazer aquilo que ele quer e ele faz aquilo que ele apraz. E nós devemos aceitar a sua vontade para com as nossas vidas. Então, quando diz que nasceria de uma virgem, é porque, irmãos, a semente do pecado estava no homem e na mulher. A semente do pecado estava no homem e na mulher. E quando Adão e Eva, eles pecaram no jardim do Éden, eles contraíram algo que nós chamamos o pecado original. O pecado original feito por Adão e Eva no jardim do Éden, ele é passado de geração a geração. Toda criança que nasce, já nasce pecadora. Toda criança que nasce, já nasce pecador por causa do pecado original de Adão e Eva. Porque a sua semente, ela foi contaminada. O homem perde essa semelhança. O homem perde essa imagem de Deus, do Criador, na sua vida. Então, o ser humano já nasce pecador. Então, quando Jesus, ele nasce, sem ser pela concepção de homem e de mulher, de relação sexual, Jesus já nasce sem pecado. Que se Jesus nascesse de Maria e de José, Jesus também seria pecador por causa do pecado original. Então, por isso que Jesus nasceu somente de uma virgem, sem ter a concepção, sem ter o contato sexual com José.
porque senão Jesus seria pecador. E se Jesus fosse pecador, Jesus não poderia trazer a salvação para a humanidade. Então a concepção virginal era uma necessidade para que assim o mesmo pudesse estar salvando, tendo direito de perdoar os pecados de todos, porque ele não pecou. E quando ele não peca, ele tem direito à vida. Ele pega a vida que ele tem direito, oferece a Deus para a remissão dos nossos pecados. Então por isso que Jesus não pecou, porque não poderia pecar. E como ele não pecou, viveu aqui nessa terra sem pecado, ele pega e oferece agora a sua vida, que ele tinha direito, oferece a Deus em prol das nossas vidas. Por isso que ele chega a morrer na cruz do Calvário. Ali ele está ofertando a vida dele, que ele tinha direito, para que nós possamos ter vida hoje. Então nós temos vida hoje por causa da morte de Jesus Cristo de Nazaré. Ô glória! Já vou pedindo a você, pelo amor de Deus, me ajude aí, se inscreva no nosso canal, é muito importante se inscrever no nosso canal, ative o sininho. Gente, já quero agradecer, tem chegado muitas pessoas inscritas no nosso canal, todo dia tem pessoas escrevendo, comentando nossos vídeos, fico bastante feliz. Se você quiser também me seguir lá no meu Instagram, é Pastor Giovanni Santos, tem um link aí embaixo. No link aqui embaixo também, eu sou autor deste livro, olha. Sou autor deste livro, como é que bota aqui? Aqui, eu sou autor deste livro, Descomplicando a Escatologia. Quem quiser comprar este livro, tem acesso, vou deixar um link diretamente aqui na descrição, que você fala diretamente comigo, tá bom? Custa apenas R$20 esse livro, eu mando para qualquer lugar do Brasil por mais de R$10. Então, com R$30, eu mando para qualquer lugar do Brasil esse livro, tá bom? Vejamos. Então, nascimento por aviso, já falei. O nascimento em Belém. Olha, Jesus poderia nascer em Jerusalém, que era a principal cidade de Israel. Mas, no entanto, Jesus nasce em Belém, que era uma cidade pequena. Mas era a cidade de descendência real. Era uma cidade pequena, mas Jesus nasce nessa cidade porque é uma cidade real. Malaquias capítulo 5, versículo 2, Belém de Judá. Era também da região de Judá, da tribo de Judá, ao qual foi também o nosso grande rei Davi, que o Messias seria descendente da tribo de Judá. O Messias seria descendente de Davi. Então, e a cidade era pequena, e mesmo assim o Messias nasce lá. É necessário pegar um pouquinho de pregador e dizer o seguinte: você pode estar aonde você está, aonde você nasceu, não vai determinar o seu ministério. Não é porque você está na roça que o seu ministério será pequeno. Não é porque você está na menor cidade que o seu ministério será pequeno. Não se preocupe não, aqui o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir independente que você esteja. Você pode estar na capital, Deus tem um projeto na sua vida. Você pode estar dentro do mato, mas Deus tem um projeto na sua vida. Se for da vontade dele ou do projeto de Deus ele lhe tira do lugar que você está e lhe coloca dentro do palácio. Mas se for a vontade dele também, Deus te tira do palácio e te coloca no meio do povo. Porque o propósito é dele para com as nossas vidas. Então o lugar onde nós estamos não limita o ministério das nossas vidas. Agora tudo é segundo a vontade de Deus. Homem de dores. Como é que muitas pessoas desacreditam no Jesus como Messias ou como Deus? Como é que pode Jesus, o Messias, o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, que o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens, segundo João. Então, o próprio Deus se habita no meio do homem e vai agora sentir dor e sofrimento. Como é que Deus vai sofrer? Como é que Deus vai morrer? Como é que Deus vai ser punido? E aí agora desacredita na palavra do Senhor. Mas esse homem de dores nos remete à troca dele para a nossa salvação. Jesus sofreu dores, perseguição, uma angústia, chegou a chorar, chegou a sentir dores, sentir vontade até de deixar a cruz. Pediu até para deixar a cruz, se pudesse ser de outra forma, que ele estaria disposto. Mas ele não abriu mão para a nossa salvação. Então as dores que Cristo passou foi por causa dos meus pecados. Foram os teus pecados que fez Cristo Jesus sentir as suas dores. Uma grande esperança. A luz brilhou. Irmãos, antes de Jesus nascer, de Malaquias até Mateus, são cerca de mais de 400 anos. É um tempo do silêncio de Deus. De Malaquias até Mateus. Foram 400 anos de silêncio, de trevas. Deus não falava com o homem. Deus não falava com a humanidade. Deus não falou nada nesse período de 400 anos. É o tempo do silêncio de Deus. Foi nesse mesmo tempo dos 400 anos, do silêncio de Deus, que surgiram os livros que nós chamamos apócrifos. Livros que não foram inspirados por Deus, que ora estão na Bíblia dos católicos. Foi escrito nesse período em que Deus não falava. Mas depois dos 400 anos, nasce o Messias em Belém. E esse Messias trouxe agora, irmãos, o direito, a permissão de trazer novamente a palavra de Deus para a nação de Israel, para que Israel pudesse ouvir a palavra e se converter e aceitar-o como Senhor e Salvador da sua vida, e assim ter direito da salvação.
Então o mundo estava em trevas, o mundo estava distanciado da verdade de Deus. Aí agora chega o Messias para trazer luz, para trazer salvação, para trazer libertação. Então a luz chegou em Israel para trazer salvação. Mas é triste nós percebemos o seguinte: o ser humano ele rejeitou a salvação. O ser humano rejeitou essa luz, o ser humano rejeitou a palavra, o ser humano rejeitou o Messias, o ser humano não quis o Messias dentro da sua própria vida. Rejeitou o Messias, porque queria talvez o Messias que fosse assim libertar o povo da escravidão de Roma. O povo queria ser liberto da escravidão de Roma e não ser liberto dos seus pecados. O povo queria ser liberto, queria ser dominador do mundo, mesmo na prática do pecado. E com Deus, irmãos, não é nisso. Por isso Jesus deixou bastante claro que o seu reino não é deste mundo. Em outras palavras, o reino que Cristo veio buscar é um reino espiritual. É o reino que vai libertar a nossa interno, nosso ser humano interno. É dos nossos pecados, é das nossas, o pecado contra o próprio Deus. É isso que Jesus veio libertar. A verdadeira libertação de Deus é isso, é nos tirar do pecado, do lamaçal do pecado, é tirar esse muro de separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Todas as vezes que nós pecamos, nós criamos um muro de separação. E a morte de Cristo Jesus veio para quebrar, veio para aniquilar, veio para destruir todas as forças do inimigo. E é por isso que nós somos abençoados em Cristo Jesus. O nascimento de uma criança. Aí ele seria conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E essas promessas de Deus para com as nossas vidas é para que nós possamos entender o propósito de Deus é salvação. O propósito de Deus não é riqueza aqui nesta terra. O propósito de Deus não é que você venha ter casa, venha ter fazenda. O propósito de Deus não é isso. Deus pode nos dar isso, mas o maior propósito de Deus é salvação, é libertação. E foi isso que a nação de Israel não entendeu. Israel queria um rei que libertasse da escravidão da escravidão de Roma. E que eles pudessem estar livres. Mas a intenção de Jesus é libertar do pecado. Libertar o homem daquilo que lhe oprime eternamente. Quantas vezes nós estamos alegres, temos dinheiro, temos saúde, nós estamos tristes interiormente por causa do pecado que nos afeta. Na conclusão, Deus demonstrou sua bondade para com os homens através do Redentor, que veio para restaurar a humanidade. Ele veio como uma criança pobre, nasceu de uma virgem, em um lugar simples e foi constituído príncipe da paz. E tudo isso que Jesus fez por nós foi por amor. Foi por amar a mim e por amar você. Então o maior propósito de Deus em nossa vida é a salvação e a libertação em Cristo Jesus. Mas para isso nós precisamos aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas eu espero que Deus possa continuar lhe abençoando, que esta aula seja útil para a sua vida e que você possa estar cada vez mais aprendendo e ensinando conforme a vontade do Senhor. Já peço, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações, deixe um comentário, fique à vontade e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.